O exército romano, famoso por sua disciplina, organização e inovação em armas e táticas, permitiu que Roma construísse e defendesse um enorme império, que durante séculos dominou o mundo. Isso sem dúvida se deve ao pesado treinamento que era realizado pelas poderosas legiões romanas. E neste vídeo, vamos ver mais sobre o treinamento e o recrutamento dos soldados romanos. Mas antes, já vai deixando o like neste vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Dito isso, vamos para o vídeo. O exército romano teve origem quando Roma ainda era uma cidade modesta, que enfrentava vários conflitos com povos vizinhos, como os etruscos, os samitas e outros. Eles começaram suas conquistas com um dever patriótico, pelo qual todo romano livre, do sexo masculino e maior de idade, tinha o dever de pegar em armas quando necessário para defender a sua cidade. Nesse tempo, o alistamento militar era muito impopular, até porque os soldados serviam sem nenhuma remuneração durante a guerra. Além disso, cada soldado tinha que fornecer e manter seu próprio equipamento. Passado o perigo, o exército se dispersava e cada um voltava para suas atividades normais. Só que, com o tempo e a grande expansão territorial que viria a dar origem ao Império Romano, surgiu a necessidade de um império profissional, que estivesse disponível de forma permanente e pudesse ser enviado para onde fosse necessário. Daí em diante, servir no exército passou a ter caráter voluntário, mas em geral não faltava interessados, até porque agora o salário de um soldado romano era consideravelmente superior ao salário dos trabalhadores comuns, além de ser pago com regularidade. Os grupos de guerreiros que formavam o exército do império, conhecido como legiões romanas, venceram povos poderosos, como os gregos, os cartagineses, os gauleses e muitos outros. Antes da época do primeiro imperador Augusto, o exército romano estava em constante marcha. Sua força ocupou mais de 10 mil quilômetros de fronteiras que saía desde a Europa até a África e o Oriente Médio. No geral, essas legiões eram organizadas principalmente em três grandes grupos ou subdivisões: as centúrias, que equivaliam a cerca de 80 a 100 soldados, os manípulos, que eram formados por 2 centúrias, e as coortes, formadas por 3 manípulos ou cerca de 500 legionários. Até meados do primeiro século depois de Cristo, uma legião era formada pelo somatório de 10 coortes, totalizando cerca de 5.000 soldados. Mas, em seu auge, cada legião tinha até 6.000 homens, que eram distribuídos para realizar várias manobras perigosas. No final do governo de Augusto, por volta do ano 14 d.C., Roma tinha um exército permanente de 150.000 legionários e 180.000 auxiliares de infantaria e cavalaria em todo o império. Inicialmente, só cidadãos romanos podiam ingressar nas legiões, o que incluía filhos de cidadãos romanos nascidos nas províncias. Todos os recrutas tinham que ter sua situação legal verificada para evitar que escravos se alistassem no exército. Para encher o exército com os legionários necessários, havia um oficial de recrutamento especial chamado de conquisidor. A idade ideal para um recruta era entre 18 e 23 anos. Durante o processo de recrutamento e entrevista, as habilidades de cada civil eram consideradas e bem aproveitadas. Por exemplo, ferreiros se tornavam armeiros, alfaiates e sapateiros eram usados para consertar uniformes e calçados, enquanto os não qualificados eram usados na artilharia romana. Além disso, alguns magistrados e sacerdotes, por causa de suas funções, além dos doentes e os fisicamente incapazes, estavam isentos do serviço militar. Embora a ocupação anterior de um voluntário ou recruta fosse importante, também se dava atenção à sua idade, altura, educação e ao preparo físico. Aqueles, por exemplo, que pretendiam eventualmente se tornar um oficial do exército ou um centurião, tinham que saber ler e escrever, já que todas as comunicações que eram escritas em latim tinham que ser transmitidas aos legionários. Além disso, para auxiliar o exército, cavaleiros em potencial com boas habilidades
eram recrutados de ex-inimigos como a Gália, a Germânia e a Trácia. Alguns recrutas vinham com cartas de recomendação que indicavam que o indivíduo era nascido livre e cidadão, e também traziam alguma indicação que podia levar ele a uma promoção mais rápida. Se todos os padrões fossem atendidos durante este período probatório, o recruta entraria na próxima etapa, recebendo seu signáculo, que era um pedaço de metal usado ao redor do pescoço, contendo informações pessoais sobre o soldado, semelhante às atuais etiquetas de identificação do exército. O não uso desse utensílio podia resultar em uma punição severa. Ao chegar ao acampamento designado, ele seria submetido a um treinamento rigoroso antes de se tornar oficialmente um legionário. O treinamento inicial de 4 meses de um legionário romano era supervisionado por um oficial especializado em treinamento chamado de Optio. Antes dos recrutas manusearem uma arma, era ensinado a eles as habilidades de marcha, uma vez que em qualquer formação a velocidade seria algo essencial, seja pelos soldados que ficassem na retaguarda ou os que rodassem em velocidades diferentes. Os padrões variaram ao longo do tempo, mas normalmente os recrutas eram obrigados primeiro a completar 20 milhas romanas, o equivalente a cerca de 30 quilômetros, carregando consigo cerca de 20 quilos durante o período de 5 horas. Essa marcha ficou conhecida como passo regular ou ritmo militar. Conforme progrediam, eles passavam para uma etapa mais rápida e eram obrigados a carregar o mesmo peso durante o mesmo período, só que agora num percurso de 24 milhas ou 35 quilômetros. O regime de condicionamento típico também incluía ginástica e natação para aumentar a força e o preparo físico. Após o condicionamento, os recrutas passavam por o treinamento com armas. Isso era considerado de tanta importância que os instrutores de armas geralmente recebiam rações dobradas. Os legionários eram treinados a golpear os inimigos com suas espadas chamadas de gládio, enquanto se defendiam atrás dos seus grandes escudos. Esses exercícios de treinamento começavam com o lançamento de um gládio de madeira e um pila, que era uma lança composta de uma parte de ferro mais fina e pontiaguda e outra de madeira maior e mais pesada. Eles lançavam essas armas em um boneco de madeira ou numa estaca, enquanto usavam sua armadura completa. Essas espadas de madeira foram projetadas para serem 2 vezes mais pesadas do que suas armas de metal, para que os soldados pudessem usar o verdadeiro gládio com facilidade. Em seguida, de acordo com seu progresso, os soldados passavam para o treinamento e combate 1 a 1, chamado de armatura. Ao contrário do treinamento anterior, as armas de madeira usadas para a armatura tinham o mesmo peso das armas que eles usariam em combate. Além disso, outros exercícios de treinamento ensinavam o legionário também a obedecer a comandos e a assumir formações de batalha. A disciplina nesses treinamentos era severa. Por exemplo, os centuriões carregavam uma cana de videira que era usada para espancamentos, até mesmo para infrações menores. Em certas situações, a pena de morte podia ser autorizada, caso um soldado fosse considerado culpado por um tribunal militar. Isso poderia acontecer se o soldado simplesmente dormisse durante o serviço de guarda, se ele roubasse ou por algum ato considerado covarde. Se fosse considerado culpado, o legionário não poderia apelar e, no fim, teria uma morte dolorosa, podendo até mesmo ser jogado para as feras. Um caso como esse aconteceu na época de Júlio César, quando uma unidade inteira foi acusada de covardia e por isso foi condenada à dizimação, ou redução de soldados em 1/10. Foi realizado um sorteio e 1 em cada 10 legionários seria açoitado ou apedrejado até a morte pelos outros 9. Essa disciplina severa servia para garantir a obediência sem hesitação dos legionários. No final do treinamento, o legionário tinha que fazer um juramento de lealdade ao Senado e ao povo romano, que depois passou a ser feito ao imperador. Por fim, o soldado recebia um diploma e era enviado para lutar por sua vida e pela glória e honra de Roma. Sem dúvida, a disciplina e a estratégia usadas pelas legiões desempenharam um papel importante na conquista do vasto Império de Roma,
e servem de exemplo até hoje para os exércitos no mundo todo. E você, o que achou de saber mais sobre esse treinamento dado pelas legiões romanas? Deixa nos comentários sua opinião e, claro, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal.